Olá, muito boa tarde, bem-vindo às Conversas na Eclésia. Neste final de ano letivo, trazemos à sua companhia uma psicóloga, alguém que foi acompanhando durante todos estes anos, ano e meio, difícil, que devido à pandemia, com todas as limitações, ao nível escolar, com adolescentes, com jovens, com toda a comunidade educativa. Ana Fernandes está em duas escolas no Porto e hoje é a nossa convidada. Ana, muito obrigada por estar aqui nas Conversas na Eclésia para nos traçar um bocadinho daquilo que são as suas preocupações, mas também o acompanhamento que faz desta realidade nas duas escolas que trabalha. Obrigada eu, Sónia, pelo convite e por poder estar aqui presente. De facto, é muito importante ter assim esta experiência, não é, de dois agrupamentos de escolas diferentes, exatamente aqui no Porto, e tem sido muito desafiador acompanhar estas crianças, estes adolescentes, estes jovens, os seus pais, inclusive os seus professores, durante não só o primeiro confinamento, como este segundo, e o pós-confinamento, que é o que estamos a viver agora. Portanto, é de facto um tema muito interessante para conversarmos aqui hoje. Já percebemos então que tem várias faixas etárias que têm acompanhado, desde as crianças, adolescentes e jovens. A Ana trabalha no agrupamento de escolas Garcia da Horta e na escola secundária Filipe Vilhena, ambas no Porto. Ana, que marcas é que foram deixadas deste tempo difícil, que seja para adolescentes, seja para jovens? O que é que foi acompanhando dessas realidades? Ora bem, de facto, todas as crianças tiveram consequências da pandemia e do confinamento respectivo. A verdade é que a ansiedade é um dos sintomas que se verifica muito. Depois temos também algumas crianças, de facto, que tiveram uma tristeza maior do que seria normal. Depois também temos alterações do sono, do apetite, falta de concentração, irritabilidade, chega a ter alguns sinais de agressividade. Portanto, todas as crianças, de uma forma ou de outra, mais ou menos, independentemente da idade, tiveram de facto muitos sintomas ligados ao confinamento, sobretudo neste segundo confinamento. Portanto, à medida que nós fomos acompanhando as crianças, percebemos que elas reagiram de uma certa forma a um primeiro confinamento e depois estão a reagir de uma forma mais gravosa, se é que assim se pode dizer, a este segundo confinamento, porque estamos a falar de facto de um período de stress prolongado, ou seja, não foi só um momento, não é? Não foi só uma fase, não, já estamos a viver isso, como disse e bem, já há muito tempo e portanto as crianças de alguma forma e os seus pais, os seus professores tiveram consequências assim não só a médio prazo como a longo prazo e é isso que estamos a verificar agora. Portanto a diferença é muito grande entre este primeiro confinamento e este segundo confinamento. Será porque este segundo confinamento as crianças, os jovens, já sabiam o que é que ia acontecer? Já sabiam como é que iriam mexer-se em termos, quer do online, quer das quatro paredes de casa? Eu penso que a primeira vez foi tudo novidade e as crianças estavam muito assustadas, não é? Eu lembro-me de crianças que tinham receio do primeiro ciclo, por exemplo, de sair do seu apartamento ou da sua casa porque pensavam que o vírus transmitia pelo ar. Portanto, bastava elas respirarem o ar que já eram capazes de ter o vírus, não é? Portanto, de facto era tudo novidade, era tudo, mas pensava-se que era uma vez. Era uma vez que íamos viver isto e nunca mais íamos viver isto. E efetivamente, quando veio a segunda vaga, não é? Que não foi a segunda vaga, não é? Que foram várias vagas, mas a verdade é que as crianças não me digas vou ficar outra vez em casa, quer dizer, é que a primeira vez nós nunca sabemos para o que vamos, é ou não é verdade? Mas numa segunda vez nós já sabemos para o que vamos, portanto as crianças já sabiam que iam ficar sem o contacto com os professores direto, sem brincar com os amigos, não é? Sem poder ter festas de aniversário, por exemplo, portanto não é uma primeira vez e de facto elas ressentiram-se muitíssimo mais deste segundo confinamento do que do primeiro, exatamente porque já sabiam o que eram e à primeira vez nós nunca sabemos para o que vamos, à segunda nós já sabemos. E depois foi o tempo, não é? Estamos a falar de meses e meses, não é? E depois, dependendo dos ciclos, não é? De estudos, ainda ficaram mais tempo em casa, os outros já iam para a escola, eles continuavam em casa, e há famílias que são, não é? Que têm mais do que um filho, e um já estava na escola, o outro, de facto, outra criança ficava em casa. E há crianças que não saíram de casa, é preciso que se diga isto. Eu tive crianças que acompanhei que durante 3 meses não saíram de casa. Não é porque não queriam sair de casa, já não conseguiam sair de casa. Ora, isto só pode ter consequências graves depois, não é? E tiveram, portanto, depois se quiser contar algumas peripécias estão a acontecer nas escolas hoje em dia. Tudo decorrente desse medo e dessa estadia prolongada dentro das quatro paredes de casa? Eu costumo dizer que nada acontece por acaso, não é? Ou seja, há sempre uma predisposição para,
Faço-me entender? Portanto, há muitas crianças que não estão a ter sintomas visíveis, vamos dizer assim, não é? Portanto, há crianças que estão a ir à escola, que estão a ter uma relação normal com os colegas, que estão a fazer os testes, há crianças que não vão à escola, há crianças que não estão a conseguir sair de casa, há crianças que não estão a conseguir entrar na escola e assistir às aulas, há crianças cujo INEM tem que ir às escolas porque elas estão a ter um ataque de pânico. Percebe? E por isso nós temos aqui níveis diferentes porque tem a ver com a própria criança ou o adolescente ou o jovem, não é? Portanto, depende da predisposição que o jovem traz de si mesmo, não é? O seu código genético e também o seu contexto ambiental, etc, etc, as suas experiências de vida passadas, mas de facto há crianças que aparentemente estão bem, não é? Digamos assim, e há outras crianças que nem sequer conseguem sair de casa, portanto tem a ver com a predisposição que cada criança traz, cada pessoa traz no seu eu, não é? No seu eu. Vamos focar aqui uma faixa etária que normalmente é apelidada de problemática, que são os adolescentes, e tentando perceber aqui pelos olhos de uma psicóloga como é que esta faixa etária, como é que os adolescentes também foram passando por estes confinamentos. Sabemos que é uma idade de muita socialização, onde os pares têm aqui um grande peso, onde se vai descobrindo aqui os afetos. Como é que estão os adolescentes, Ana? É isso. Eu acompanho crianças, não é, desde os 3 anos ao 12º ano, e a verdade é que essa é a faixa que neste momento mais me preocupa. São os 7º anos, 8º anos, 9º anos, porque é aquilo que eu vejo que tem mais consequências neste momento. Claro que depois falaremos, não é, dos mais velhos, mas neste momento são aqueles que eu vejo ter mais consequências, porque estas idades são importantíssimas, não é, para as relações interpessoais, para a vivência dos afetos, das amizades, e isso não está a acontecer como devia acontecer, não é? Portanto, as crianças não podem ir a uma festa de aniversário, as crianças não podem estar umas com as outras, ou não puderam durante aquele período, e mesmo agora também está tudo muito reduzido, como nós sabemos. E então digamos assim, a faixa principal que eu noto as consequências mais graves. Portanto, estamos a falar mesmo, eu não queria ser muito, muito transparente, mas estamos a falar mesmo de questões mesmo de ansiedade, comportamentos obsessivos, inclusive de depressão, automutilação, ideação suicida. Portanto, estamos a falar de, lá está, naqueles casos mais graves, repito, não é? De situações que chegam a ser de facto muito graves, em que têm mesmo que ser alguns até internados, outros que de facto não saem mesmo de casa e têm que ser acompanhados à distância, porque não vão às escolas, não é? E por isso eu verifico que, de uma forma geral, portanto, indo para uma turma, trabalhando com uma turma, que eu também trabalho com as turmas, não é? Nota-se que estão muito mais agitados, o comportamento muito mais desajustado, quer dizer, parece que perderam, no fundo, a noção do que é estar numa sala de aula, do que é uma regra de sala de aula, de escutar o outro, ouvir o outro, falar na sua vez. Portanto, respeitar a autoridade. Parece que nesta estadia, de facto, em casa, não digo todos, mas o conjunto na sua generalidade, eles parece que perderam aquela noção, de facto, do que é estar numa sala de aula. Pronto, porque, claro, estiveram primeiro confinamento, segundo confinamento, assistir à distância, não é? Com o computador, a falar com o professor, não é? À distância. E, obviamente, nós não sabíamos o que eles estavam a ver no computador, porque eu estou a olhar para si, não é? Sónia, e posso estar a ver o que eu quiser, certo? E posso estar a ouvir o que eu quiser, não é? Pronto, e portanto certos hábitos, rotinas, não é, que eram muito importantes na sala de aula e numa escola presencialmente, foi muito difícil para alguns alunos continuar em casa, não é? E daí de facto vê-se que há um conjunto de consequências na sala de aula que eles estão muito mais agitados e não sei se, pronto, a Sónia já percebeu isso, mas hoje em dia se perguntar a um adolescente se ele prefere, se ele está mais à vontade na relação face a face, não é? Na relação direta e pessoal, ou se está mais à vontade por escrito, de uma forma escrita no seu telemóvel, vai-lhe dizer que está mais à vontade com um amigo ou com uma amiga no seu telemóvel, cada um na sua casa, percebe? Isto traz relações sociais não é? ou interpessoais muito distintas daquelas que nós tínhamos na nossa adolescência. Percebe? E isso, de facto, se calhar não é o ideal, pronto. E o confinamento e esta à distância só veio aumentar mais essas relações, também elas próprias à distância, percebe? E não as relações pessoais. Com o trabalho que tem feito também com essas turmas, qual é o seu papel como psicóloga? Pronto, de facto, quem finaliza essas turmas são os diretores de turma, não é? Que me pedem ajuda, digamos assim. Mas a verdade é que, no fundo, é trabalhar o respeito por eles e o respeito pelo outro.
não é? E portanto estamos a falar de relações interpessoais, da comunicação, não é? Portanto, hoje em dia, não sei, pronto, se também se sabe, mas cada vez mais há alunos, há vários estilos de comunicação, não é? O estilo passivo, o estilo manipulador, o estilo assertivo e o estilo agressivo. E hoje em dia muitos dos alunos, perante o grande grupo, não é, são mais passivos, mas depois explodem, não é? O que nós chamamos passivo-agressivo, não é? Pronto, e é isso que hoje em dia se verifica muito, quer dizer, eles perante o grupo diminuem, não é? Diminuem-se, não é? Para se integrarem no grupo, mas depois de repente chegam a casa, não é? Ou com um ou outro colega e de facto têm esses ataques de explosão, não é? Como nós dizemos, e portanto, efetivamente as relações estão têm alguma tensão, não é? Da mesma turma ou entre turmas, e de facto o que se verifica é que nós temos que ir lá trabalhar exatamente isso, portanto a comunicação, a assertividade, a relação com o outro, o respeito pelo outro, seja ele um professor, seja ele um colega. Portanto, de facto, é muito importante hoje em dia trabalhar com as turmas, sobretudo depois do confinamento. Eles estão muito diferentes antes do confinamento e depois do confinamento. É mesmo visível para nós e para todos que trabalham numa escola. Percebe-se pelas suas palavras que há mesmo essas diferenças e essas faltas de equilíbrio também. Quando Sim. diz que vão de um passivo a um agressivo, há aqui um meio termo que não acontece. Exatamente, e a assertividade, não é? Portanto, de facto, eles têm que aprender a ser assertivos, eles têm que aprender a dizer o que pensam de uma forma clara, direta, tranquila. Pronto, nem sempre é fácil para um adolescente, mas o respeito, sobretudo, não é? O respeito por si mesmo, o respeito pelo outro, porque há situações que nem eles próprios se respeitam, não é? Isso tudo faz parte também desta linha de crescimento que a Ana vai acompanhando ao longo dos anos, mas quando chegam aí aos mais velhos, à juventude, àqueles que sonham fazer exames nacionais e entrar na universidade, como é que estamos? Aí acredito que haja muita frustração. Sim, frustração, ansiedade, preocupação, não é? Preocupação excessiva e alguma irritabilidade, não é? Pronto. Portanto, e depois depende do perfil do jovem, não é? Portanto, estamos a falar de alguns jovens mais introvertidos, outros jovens mais extrovertidos, não é? Portanto, cada um reage de uma forma diferente à realidade, não é? E assim às situações. Mas a verdade é que há uma grande ansiedade e, portanto, se os psicólogos todos os anos trabalham ansiedade para os testes, ansiedade para os exames, este ano vai ter que ser ainda mais, não é? Trabalhada. Mais trabalho para os psicólogos, de certo. Olha, vou-lhe dizer uma coisa, nunca tivemos tantas sinalizações como este ano e sobretudo depois do segundo confinamento. Todos os dias caem sinalizações nos serviços de psicologia e orientação das escolas, não é? Portanto, está a ser de facto, não digo difícil, claro, mas no fundo é muito desafiador, não é? Desafiante, desculpe, para nós psicólogos de facto atendermos a tantos pedidos, não é? Dos professores e pais, etc. Pronto, mas como estava a dizer, efetivamente, eles estão muito preocupados, não é? Estão muito preocupados com os exames, estão muito preocupados com a entrada na universidade, eles souberam que o ano passado as médias subiram, não é? Portanto, os exames, de facto, as notas dos exames foram ligeiramente mais elevadas do que no ano anterior, o que fez com que as médias de entrada na faculdade subissem também, portanto, eles têm essa noção. Depois, como é que vão ser os exames? Será que vão ser como o ano passado ou não vão ser? Os professores este ano já estavam preparados para o ensino à distância e o ensino presencial, portanto, desde o início do ano que estão a ser preparados exames nessas duas formas, quer fosse o ensino só presencial, quer fosse o ensino misto, não é? Presencial e à distância, portanto, não só os exames já foram feitos dessa forma, como os próprios professores, nas suas aulas, já sabiam que isso poderia acontecer. Mas isso não deixa de quem está a assistir a uma aula, quem está a aprender, aprenda da mesma forma se o professor esteja ao meu lado, não é? Ou se esteja na sua casa, à distância, pronto. E por isso, efetivamente, os jovens estão muito preocupados com as entradas, com a entrada na faculdade e com os exames e com, sobretudo, este aumento, não é? Da média de entrada na faculdade. Portanto, eles estão realmente preocupados, embora, pronto, é sempre um ano de tensão, não é? Sempre um ano exigente, este 12º ano e de 11º, porque obviamente eles têm os exames, alguns de 11º e depois os 12º ano também os têm. Portanto, não é um ano fácil, não. São muitas as incertezas no futuro, mas vamos abrir aqui um bocadinho o leque também Sim. desta nossa realidade, Ana, porque inserida em duas escolas diferentes, de certo que lida aqui também, seja com professores, seja com auxiliares, aqui como é que a comunidade educativa também foi vivendo estes dois confinamentos e como é que chega agora ao final deste ano letivo? Pois, é uma boa pergunta, Sónia. De facto, não é fácil para a comunidade educativa.
Não é fácil porque tudo aquilo que os profissionais vivenciaram, não é? Portanto, repare, nós todos temos uma profissão, não é? À partida, nós todos temos uma profissão, nós adultos, não é? Portanto, ser profissional, não é? Sendo psicólogo, professor, advogado, pisteleiro, lixeiro, não interessa, todos temos uma profissão, não é? E à partida, poucos, portanto, continuaram a trabalhar fora de casa, quero dizer, não é? Portanto, houve muitos que continuaram, poucos, muitos, dependendo da área, não é? A trabalhar fora de casa, mas muitos tivemos de trabalhar em casa, não é? Efetivamente, os professores não só tinham que dar as aulas aos seus alunos, como tinham os seus próprios filhos em casa a ter as suas próprias aulas, não é? Portanto, só a logística de cada um ter o seu espaço, o seu computador, não é? E a atenção devida, e depois dependendo das idades, não é? Como é que se pode estar a dar aulas, por exemplo, às suas turmas, não é? E ter um filho de pré-escolar ou um filho do primeiro ciclo, não é? Ali ao lado a ter as suas próprias aulas, as suas sessões à distância, não é? Portanto, o que eu quero dizer é que, de facto, os professores, nomeadamente, não é? Porque os alunos já falámos, certo? Os professores tiveram que fazer um esforço enormérrimo, como qualquer pai que trabalhou em casa, não é? De acompanhar os seus filhos nas suas aulas, nas suas sessões à distância e ao mesmo tempo eles próprios trabalharem, não é? E ao mesmo tempo todo o trabalho da casa e todo o trabalho decorrente de estarmos em casa todos, não é? E então o que se nota é que de facto as pessoas não tiveram basicamente descanso. Pronto, ou seja, nós saímos do ensino presencial para o ensino à distância, o Estado deu 15 dias, mas as pessoas até já estavam preparados para começar na segunda-feira as aulas à distância, não havia necessidade desse tempo, porque depois faltou-nos a Páscoa para descansar, não é? Portanto, o que é que aconteceu? É que os professores continuaram a trabalhar, não é? Porque obviamente aqueles 15 dias os alunos não puderam ter aulas, os do público, quero dizer, porque não é? Os do privado tiveram sessões não propriamente de trabalho, mas de atividades lúdicas, não é? Portanto, os professores nem do privado nem do público descansaram, não é? Tiveram sempre a trabalhar. E depois trabalhámos o segundo período inteiro, não é, à distância, e basicamente quando regressámos no terceiro período tivemos a Semana Santa, a Semana da Páscoa, não é, supostamente férias para, mais uma vez, as crianças, mas os professores não. Os professores tiveram segunda, terça e quarta, de manhã à noite, reuniões, não é? Quinta-feira ainda houve tempo para terminar a burocracia, sexta-feira foi feriado, segunda-feira estávamos a trabalhar novamente e aí já nas escolas, não é? Portanto, os professores não puderam descansar, não tiveram hipótese de descansar e vocês, a comunidade em geral, se calhar não sabe o que é hoje em dia estar numa turma com 26, 25, 28 alunos, não é? Vindos de confinamento, ainda por cima, não é? Portanto, com esta diferença de comportamentos que já falámos, e os professores terem que lidar com essas crianças, os seus pais, porque todos estamos diferentes, não é? Não podemos dizer que a pandemia não passou para todos, passou para todos, portanto todos estamos um bocadinho mais cansados, um bocadinho mais desgastados, e isso nota-se muito nos professores, e eu só de pensar que ainda vai haver aulas 18 de junho até ao, não é? Até ao 9º, 11º, 12º, 23 de junho, não é? Para os restantes anos, e depois até dia 8 de julho para o pré-escolar e para o primeiro ciclo, não é? E portanto os professores e educadores de infância têm que estar ali a trabalhar dia a dia com estes grupos, estas turmas, que de facto são crianças, como todos nós conhecemos, e de facto vai ser muito gestante este final de ano letivo, não tenho a menor dúvida, para todos, para alunos e para a comunidade educativa. Esse cansaço dos professores vai se traduzir também num pedido de ajuda à psicóloga? Já está a ser. Já está a ser. Nós não acompanhamos só os alunos, nós não acompanhamos só as crianças, não é? Nós também acompanhamos os professores titulares, educadores de infância, os diretores de turma, e nós também temos que os ajudar, porque o psicólogo tem que ser para a comunidade educativa inteira, não é? De uma instituição educativa, não só para os seus alunos. E por isso nós temos sempre de trabalhar com eles diretamente, em consultoria, e temos que os apoiar, que de facto eles necessitam, e portanto tem que ser um trabalho conjunto, não é? Tem que ser um trabalho conjunto, mas é muito importante trabalhar diretamente e articular muito com os professores, com os diretores de turma, é muito importante, e com a direção, claro, com as direções das escolas. Acredito que faça esse acompanhamento psicológico aos professores, mas que também dê algumas dicas para eles lidarem com estas turmas mais agitadas?
Exato, exato. A nossa função não é tanto o acompanhamento, não é psicológico, mas é exatamente isso que está a dizer, não é? Portanto, no fundo é ouvir os professores, que passa muito pela escuta, não é? E depois, no fundo, é poder encontrar estratégias, não é? Não só para lidarem com um ou outro aluno, porque como sabe, não é? Não são todos que têm problemas, não é? Que têm dificuldades deste foro, digo eu, não é? Mas no fundo é ajudá-los não só com um aluno ou outro pontualmente, com alguma situação que possa acontecer, ou com a turma toda, ou então inclusive ir mesmo diretamente à turma, como eu já disse há pouco, e trabalhar com a turma toda. Mas é muito importante este trabalho com os professores, porque são eles que estão diariamente com as turmas e nós psicólogos é impossível que isso aconteça, também não é a nossa função, não é? Portanto é isso que nós costumamos fazer. Fomos falando aqui de algumas marcas nas várias faixas etárias, também na comunidade educativa. Ana, o que é que se espera das férias, desse tempo de descanso tão desejado? Aqui aos olhos de uma psicóloga, o que é que nos vai fazer falta neste verão? O que é que nos vai fazer falta a todos, não é? Portanto, crianças e adultos, certo? Certo. Certo, certo. Ora bem, eu acho que todos estamos com sede, não é? Com sede de convívio social. Todos estamos com vontade de, no fundo, espairecer, não é? Porque tem sido uma fase muito estressante, muito tensa, não é? E esta preocupação, não é? Será que alguém da minha família vai ter algum problema de saúde? Não vai? E se teve, quais são as consequências, não é? Portanto, eu acompanhei uma aluna, só para ter noção, que o pai tem cerca de 47 anos de idade, ex-jogador de futebol, não é? E ficou sem andar, não é? Ficou meses e meses, não é? Hospitalizado. Portanto, estamos a falar de um pai com 47 anos de idade, não é? Estamos a falar de não tem 60, não tem 70, não tem 80, não é? Uma pessoa saudável, não tinha nenhum problema de saúde, como se costuma associar, não é? Pronto. E, portanto, isto traz, de facto, consequências para a família toda, não é? Difíceis. E, portanto, as férias vão ser muito importantes, porque nós temos que, de facto, de retomar paulatinamente, não é? Com todas as condições e com todas as características, não é? Que tem que ser, mas a verdade é que temos que voltar ao convívio com a família, não é? Que os avós muitas vezes ficaram sem os netos, não é? Temos que nos juntar novamente, temos que, no fundo, recuperar o sono, não é? Muitas vezes temos que recuperar a tranquilidade, a calma, mas para isso também é preciso que o país todo também vá avançando, não é? Não só na vacinação, como também na melhoria dos números, não é? Porque todos os dias nós temos acesso aos números, todos os dias sabemos como é que está a situação e, portanto, há um contexto, digamos assim, não é geral, que de facto também é importante que vá acompanhando, não é, as nossas férias, porque senão, não é, se depois voltamos a setembro, voltamos a estar todos preocupados com mais confinamentos, não é, com mais pandemia, digamos assim, portanto, é importante caminharmos todos com calma, com tranquilidade, progressivamente, mas que não voltemos a casa e que não voltemos outra vez atrás, porque senão ainda iria ser mais complicado, não é? As consequências desse terceiro confinamento. Portanto, no fundo, eu acho que temos de ter todos muito bom senso, não é? E, de facto, para lidar com estas férias sem exageros também, não é? Sem grandes aventuras, porque, de facto, a saúde assim o exige e nós não queremos voltar a confinar, porque isso sim seria então mesmo muito complicado para os alunos 11º, 12º, 7º, 8º, primeiro ciclo, a todos os níveis e até ao pré-escolar. Portanto, temos que aproveitar bem as férias que bem precisamos, mas ao mesmo tempo com este bom senso, não é? Para que depois o futuro seja melhor. Fica assim esta esperança para não termos de voltar todos a casa e que as férias sejam também retemperadoras. Muito obrigada, Ana Fernandes, psicóloga, que nos deu aqui a realidade de trabalhar com faixas etárias tão diferentes, em que ficaram tantas marcas deste tempo de pandemia. Muito obrigada. Obrigada eu.